Este é um vídeo em que nós vamos começar a falar sobre a derivada de uma função. E o que temos aqui é um gráfico, que podes aqui ver, em que no eixo vertical temos representada a distância em quilómetros e no eixo horizontal temos representado o tempo em horas. E esta distância e este tempo dizem respeito a quê? Ao movimento de um carro que se desloca, começando num dado ponto, por exemplo, aqui neste ponto, e deslocando-se à medida que o tempo passa, sendo que o carro, no fim do seu trajeto, vai estar a uma distância de 80 km relativamente ao ponto inicial. Esta relação, este segmento, está representado aqui neste eixo, que representa então, como já disse, distância. Vamos interpretar o gráfico que aqui está, que é composto pela justaposição destes segmentos. O que podes ver é o seguinte: no instante zero, o carro encontra-se à distância zero do ponto de partida, portanto, tempo igual a zero, distância igual a zero. Se a distância for uma função, chamemos-lhe f, então o valor de f no instante zero é 0 km e corresponde no gráfico a este instante e a este ponto. Passado uma hora, o carro percorreu 50 km, é o que o gráfico indica, e podemos escrever o valor da distância quando o tempo é uma hora é igual a 50 km. E o que tu podes ver observando a forma que o gráfico tem neste intervalo entre a 0 e a 1 hora é que, por ser linear, o significado dessa linearidade significa que o carro percorreu, durante a primeira hora, percorreu esta distância a uma velocidade constante. E essa velocidade pode ser calculada dividindo a distância percorrida, neste caso é 50, pelo tempo, que é 1. Portanto, nós podemos pôr aqui velocidade, vamos pôr assim, igual à distância percorrida, 50 km, a dividir pelo tempo que levou o percurso dessa distância, então temos 50 km por hora. E a velocidade é constante ao longo da trajetória toda, porque, como já vimos noutros vídeos, quando tu tens um triângulo, a divisão desta medida por esta é igual à divisão, por exemplo, desta medida por esta, tomada, por exemplo, aqui neste ponto. Ou seja, o quociente desta medida por esta é igual a 50 a dividir por 1. E isso significa que não importa que intervalo de tempo tu tomas ao longo da viagem realizada pelo carro, a distância percorrida em intervalos de tempo iguais, distâncias em intervalos de tempo iguais também são distâncias iguais e significa velocidade constante. Como podemos ver aqui no intervalo de 1 hora às 3 horas, o gráfico da distância em função do tempo também é linear. Novamente aqui significa que a velocidade do carro se manteve constante neste intervalo. E que velocidade é essa? Podemos calculá-la dividindo a distância percorrida nesse intervalo pelo tempo. Portanto, podemos dividir a distância percorrida pelo tempo e, portanto, estamos a calcular a velocidade usando os dados destes dois momentos. Então, a velocidade neste caso, como é que fica? Vamos pôr aqui em cima a velocidade, fica igual à distância percorrida às 3 horas, que é de 80 km, menos a distância percorrida à 1 hora, que são 50 km, a dividir pela diferença destes dois tempos, 3 menos 1, e portanto em cima tens 30, em baixo 2, 30 dividido por 2, 15 km por hora. Então podes concluir que o carro se deslocou a uma velocidade menor neste intervalo,
relativamente à velocidade a que se deslocou neste. E, muito importante, este segmento da reta tem um declive menor que este. Então, quando nós representamos distâncias em funções de tempos, declives menores correspondem a velocidades menores.